um acidente hoje na parte da manhã, no trecho ali de Sarandi. Tava movimentado e tava meio travado o trânsito. E o motociclista entrou pelo corredor. Olha, corredor não é proibido, rapaziada das motos. O corredor não é proibido de você andar. Mas vocês sabem que é perigoso, né? É perigoso demais. E eles bateram, e aí no que bateu, desequilibrou, caíram com a moto. E um caiu para um lado, outro caiu para o outro. E não se sabe qual veículo foi, passou por cima do garupa da moto. Conta os detalhes aí, Fernando. O capacete aberto era utilizado pela vítima fatal, que estava na garupa dessa moto. Luan Vinícius Quirino tinha 22 anos. Ele morreu na BR-376 na manhã de hoje, depois que a moto atingiu outros 3 veículos que estavam na rodovia. O acidente aconteceu em Sarandi, no sentido a Marialva, em um trecho onde o trânsito está lento, devido a obras na pista. Os levantamentos preliminares aí dão conta de que o trânsito estava aqui devagar, lento, por conta de uma obra mais adiante, e que o motociclista estaria vindo no corredor entre os 2 veículos e colidiu numa caminhonete de carroceria de madeira, que evadiu-se do local, né? Não conseguimos identificar esse veículo. E após essa primeira colisão, o motorista perdeu o controle do veículo, né? Caiu do veículo e aí colidiu na lateral traseira de um bitrem e também numa outra caminhonete, uma Hilux, né? Então, ela, depois da primeira colisão, colidiu com outros 2 veículos que estão aqui no local. O piloto da moto foi socorrido consciente. Já o Luan morreu na hora. Os socorristas apenas confirmaram a morte no local. No local constava uma vítima já em óbito, infelizmente, que segundo relatos de populares aqui no local, este seria o garupa. A outra vítima foi encaminhada pelo CIAT, junto com o atendimento médico do SAMU, foi para o Santa Casa. Estava consciente, orientado, mas com algumas lesões importantes. Nessas imagens aéreas dá para ver como ficou o trânsito enquanto as autoridades atendiam ao acidente. O condutor da primeira caminhonete que foi atingida não parou no local da batida e seguiu viagem pela rodovia. Os outros 2 motoristas permaneceram no local e deram suas versões à polícia e aos socorristas. Segundo o pessoal no local aqui, a moto teria batido em um outro veículo, que não está aqui no local, que evadiu-se, e de onde originou o acidente, e depois a moto colidiu na caminhoneta e no caminhão. Mas, a princípio, esses 2 veículos aqui não foi a origem do acidente. Luan trabalhava em uma empresa que fica em Marialva e possivelmente estava a caminho do trabalho com o colega. Quem chegou aí são as pessoas que trabalham com ele, são os donos da empresa onde ele trabalha. Parece que é uma empresa de inspeção veicular, mas parece que ele estava se locomovendo no trabalho, a princípio, né? Não temos ainda essa confirmação. No momento em que o acidente aconteceu, o trânsito estava lento neste trecho da BR-376 em Sarandi. Em razão disso, o motociclista se arriscou pelo corredor entre os veículos. Uma manobra que não é proibida, mas é extremamente perigosa, segundo a polícia. Há que se ter muito cuidado nesse tipo de manobra, né? Segundo informações, o trânsito estava praticamente parado, né? E é uma manobra perigosa. Perigosa é que os motociclistas têm que tomar muito cuidado ao executá-lo, principalmente se for fazer isso em baixíssima velocidade. Tá aí a orientação do policial. Infelizmente, o rapaz acabou, e lamentavelmente, pagando com a vida, né? O trânsito parado por causa da obra de tapar os buracos ali. Agora há pouco não mostrou uma reportagem que a obra causou um acidente ontem, não é? Eu comentei que dias atrás, lá perto que estava fazendo o frufruzinho lá, uma carreta também se acidentou. E agora o acidente com a morte. Aparentemente, nesse caso aí, estava parado o trânsito devido à obra. Mas não foi, a causa foi que o motoqueiro... Por quê? Porque os carros têm que ir um atrás do outro. Mas a moto pode andar pelo corredor, não é proibido. Mas as pessoas têm que ter noção que é perigoso, entendeu? Olha para você ver, tava parado o trânsito, praticamente parado, aí a imagem do alto aí, ó. Só que na hora que eles bateram, o trânsito tava fluindo, porque um veículo passou por cima dele. E o veículo que teria passado por cima dele não teria parado no local, porque bateu ali, você viu que bateu, não fez nada ali nos carros, nos veículos, né? Mas no que eles caíram, caiu um para o lado, outro para o outro.
e um dos veículos teria passado sobre ele e, infelizmente, lamentavelmente, a moto ficou bem no meio do corredor, tá vendo? E o corpo do garupa, você viu que ficou em uma das pistas ali. Meu Deus, que tragédia, hein? E isso serve de alerta para os motociclistas mais uma vez. Quantos acidentes de motociclista passando pelo corredor, nós já mostramos aqui na televisão. E o pior é que quando há um acidente num corredor, a maioria das vezes, é infelizmente com morte. Por quê? Porque o guidão da moto resbala no carro que está ali no parado ou andando, mas resbala. Vai cair, ué. Pegou o guidão, vai cair. Vai entortar o guidão, vai derrubar. E aí muitos caem embaixo de rodado de veículo, lamentavelmente. Que Deus conforte a família desse menino trabalhador, indo para o serviço hoje cedo. E olha para você ver que tragédia que aconteceu. O trânsito já estava parado por causa da obra, aí devido ao acidente, aí parou mesmo, travou tudo ali na cidade de Sarandi. E vem aqui, ó. Rapaziada das motocas aí, viu? Não vai para corredor, não. Eu sei que a moto é mais ágil, a moto vocês podem fazer, pode passar, por aí vocês vão parar lá na frente. Mas pensa na sua vida, pensa em você. Isso, em você. Olha aí, ó, mais uma vez. E nesse caso, foi o garupa que infelizmente faleceu.